Olá pessoal, meu nome é Jocir Sartor e estou aqui gravando mais um vídeo então para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor. Hoje trazendo as informações sobre o Centro Intraterreno de Aurora, que é um dos maiores que existem, ao lado de Erx e Mististlan. Como já tinha comentado em outros vídeos para vocês sobre as atividades, as funções desses centros intraterrenos. Então hoje vou trazendo essas informações especificamente sobre o centro intraterreno de Aurora, que fica no Uruguai, e ele possui então uma estrutura muito grande, muito ampla, e está situado perto da cidade de Salto, no Uruguai, uma cidade pequena que tem bastante águas termais e que é bastante conhecida por essas propriedades de águas termais, mas passou a ser conhecido mais a partir da década de 70, em meados da década de 70, quando um ser bastante conhecido, principalmente dos católicos, o Padre Pio de Petrelcina, passou a fazer contatos com o dono, o proprietário de uma fazenda chamada La Aurora, e nesses contatos, essa foto não é minha, está no livro Aurora do Trigueirinho, e é uma das fotos do local, né, da fazenda. É uma fazenda comum, um campo vasto, para quem não conhece, né, só para ter uma noção. E nesses contatos que começaram a surgir nessa fazenda, o proprietário da fazenda começou a ver esse grande ser que conhecemos como Padre Pio de Petrelcina, ou nome de batismo Francesco. E o Francesco começou então a trazer-lhe informações sobre o que existia ali. O Padre Pio de Petrelcina, sendo padre na última encarnação, desencarnou em 1968, fez um trabalho muito parecido em termos de doação, de dedicação à humanidade, com o trabalho que Chico Xavier fez aqui no Brasil. O Padre Pio viveu na Itália, e então ele trabalhou muito com cura, com orientação, curou ele, ou foi intermediário, um médium, né, de cura, onde atendeu milhares de pessoas ao longo da encarnação dele. E então, o que aconteceu? Nessa época, em 1976, o Padre Pio entrou em contato com o proprietário dessa fazenda e começou a passar-lhe informações, instruções, entre elas de ser construída uma pequena capela com a imagem do Padre Pio, não para homenagear ele, porque ele sempre foi um ser extremamente humilde. Até hoje, nas comunicações extrafísicas, é de uma bondade fantástica, de uma humildade imensa, mas ele deu essa ideia, essa sugestão para o dono da fazenda, o Tona, para que servisse de referência para as pessoas irem até lá para receberem ajuda, receberem cura através de peregrinações, onde as pessoas poderiam, mesmo dentro da fé católica, da romaria,
dos rituais católicos, poder todas as pessoas serem beneficiadas com algum tipo de cura. E o que o Padre Pio revelou para o proprietário da fazenda, o Tona? De que existia ali um imenso centro intraterreno, um local onde onde havia já, né, muito tempo, inúmeras funções, e naquela época começou a se intensificar a visualização de bolas de luz circulando pelos céus, visto por vários moradores da região. Começou a se verificar fenômenos de queda de árvores em plena luz do dia, sem vento, sem tempestade, que nem uma árvore umbu que caiu, que tombou em dado momento, e ao ser observado essa árvore, se descobriu que o buraco formado pelas raízes dela, após ter tombado, era um dos fluxos, vamos dizer assim, de energia desse centro intraterreno Aurora. Então, embaixo, na parte interna desse local, na parte intraterrena, propriamente dita, está toda uma estrutura de intraterrena, nos moldes parecidos com Erx, como já tinha passado para vocês, né? Centro intraterreno de Erx no último vídeo que eu gravei. E ali existem milhares de seres circulando, trabalhando, existem naves que trabalham no levar e recolher pessoas, ajudar nos desencarnes, ajudar nas curas do corpo físico. E a Aurora tem essa característica principal de ser trabalhada o corpo físico, a cura física, mas também a cura no nível de corpo astral, que é o corpo sutil mais próximo do corpo físico. Então, o corpo astral é bastante trabalhado com as energias de Aurora, que é uma energia mais propensa para atuar nesse corpo, e no corpo físico, por serem energias que atuam numa frequência vibratória mais condizente para trazer a cura, a elevação, a harmonização, o equilíbrio a esses corpos mais densos. Para aqueles que desencarnam e que têm o merecimento de serem encaminhados para esse centro intraterreno, com certeza já tiveram em vida aqui, quando encarnados, um corpo físico mais sutilizado, já foi trabalhado, e também automaticamente os outros corpos mais sutis, como o corpo astral, foi também trabalhado, com certeza, inúmeras vezes. Por isso, há um merecimento da pessoa ser encaminhada para esse local. Durante uma encarnação, as visitas, entre aspas, né, desses corpos sutis, do corpo astral principalmente, a esse centro intraterreno, é justamente um merecimento por essa pessoa ser mais voltada para o bem, para a harmonia, para o equilíbrio, para a doação. Então, o Padre Pio de Petrocina é hoje, aliás, já há muito tempo, uma das grandes hierarquias que atuam nesse intraterreno, coordenando esses trabalhos de auxílio à humanidade. Vemos aqui nessa foto, que também é tirada do livro Aurora, do Trigueirinho, um pequeno canto da construção do santuário ali de Padre Pio,
E na foto de baixo, uma marca que diz ali ser do pouso de uma nave, que deixou suas marcas, que inclusive por várias vezes, em vários momentos, as naves pousando e fazendo questão de deixarem marcas ali no plano físico mesmo, marcas no chão do pouso, marcas de energias, para justamente trazer essas provas de que algo a mais estava acontecendo. Para vocês terem uma ideia, esses acontecimentos naquela época, quando iniciou a atividade mais direta à humanidade desse centro intraterreno, foi tão intensa a visualização de luzes e de essas marcas, esses fenômenos, como aquele que eu contei ali da árvore que tombou, que até a Força Aérea Uruguaia, junto com a NASA, foram investigar, porque os relatos eram muitos e constantes. Então, para tirar qualquer dúvida de que se era realmente algo diferente, algo estranho, vamos dizer, ao corriqueiro, então foram feitas todas essas investigações nesse local, que eu em 1998 estive lá e conheci esse local, e realmente, como as fotos mostram, não tem absolutamente nada de especial a nível material, a nível físico. É um campo, são campos enormes, planícies enormes, mas que quando a gente se concentra, quando as pessoas se sintonizam com esse local, realmente é possível perceber a energia que flui ali do solo para a superfície, a energia intraterrena de aurora, que o Trigueirinho inclusive chama de energia bril, que é uma característica de uma energia curativa, e essa energia então atua em todas as pessoas que estão ali, mas também, é claro, atua em inúmeras pessoas que não estão ali de corpo físico. O fato de estar ali em corpo físico só aumenta essa percepção de alguma forma, e para quem tem algum nível de percepção extrafísica, é possível perceber então toda essa estrutura intraterrena que existe ali e que traz toda essa transformação para os seres que porventura vierem a conhecer esse local. E numa das ocasiões, nessa ocasião que estive lá junto com o grupo, pôde-se perceber então a presença desse grande ser, Padre Pio de Petrocina, ou Francesco, que realizou, como eu disse antes, inúmeras curas. Vocês podem observar na mão dele levantada uma das chamadas chagas que ele tinha aqui, que saía sangue da palma das mãos, da sola dos pés e nas costas. Por que isso acontecia? Os católicos dizem que são as chagas de Cristo, mas numa visão mais transcendente, numa visão mais compreensível do fenômeno, é porque ele, como era um ser já bastante evoluído, com uma mediunidade de efeitos físicos, ele conseguia canalizar, captar as energias superiores que o plano superior trabalhava, e durante esses momentos de celebrações de missas, e principalmente quando ele estava atendendo as pessoas pessoalmente, toda essa energia, esse potencial de energia enorme, fluía por ele. Então chegava a formar feridas que se abriam, mas que, segundo ele mesmo conta, não traziam dor, exalavam um perfume
e após um período de atendimento às pessoas, essas feridas simplesmente cicatrizavam. Ele usava algumas luvas, alguns panos para enfaixar a mão. Então vocês veem que já desde quando era encarnado, ele já trabalhava com esse potencial de cura, já estava vinculado a esse centro intraterreno, entre outros, claro. E ali ele procurava então trazer essa possibilidade de cura física, mental, emocional para as pessoas, onde ele atendia lá em San Giovanni Rotondo, uma pequena cidade na Itália. Então, para vocês terem mais um pouco de conhecimento desse centro intraterreno, em suma, né, um resumo do que existe a nível sutil, daquilo que envolve a todos. E o Padre Pio sempre procurou orientar, trazendo uma necessidade de evolução, de crescimento, de melhoramento para o ser humano, visando um aprimoramento, visando uma transformação de cada ser, principalmente nessa época de transmutação, de modificação do planeta, de toda a sua estrutura energética e física também. Então, dessa vez era isso que eu queria trazer para vocês. Queria trazer essas informações sobre esse centro intraterreno. Espero que tenha ficado claro esse conhecimento. Qualquer dúvida, coloquem ali nas perguntas que eu poderei responder. Então é isso, pessoal, por hoje foi isso que eu queria trazer. Até o próximo vídeo. Até mais.